Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Buco, onde discutimos temas importantes da área da saúde odontológica. Hoje temos a honra de conversar com um especialista em um campo fundamental da odontologia, a implantodontia. Esse ramo se dedica ao uso de implantes dentários para restaurar a funcionalidade e a estética do sorriso, proporcionando mais qualidade de vida para muitas pessoas. Nós estamos falando hoje com o Dr. Fernando Morelli, um profissional altamente qualificado e com vasta experiência na área de implantodontia. Ele faz parte da equipe Verodonto e também é professor e palestrante e vai nos ajudar a entender um pouco desse universo, os avanços das técnicas, os benefícios para os pacientes e responder algumas dúvidas que a gente sempre tem, né, comuns sobre os tratamentos com implantes dentários. Fiquem ligados, pois vamos abordar desde os aspectos técnicos até as questões emocionais que envolvem as pessoas, né, que estão nesse processo de reabilitação oral. Enquanto isso, dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque toda ajuda é muito importante para que a gente tenha relevância nas redes sociais. Combinado? Então, doutor Fernando Morelli, é um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Bem-vindo. Obrigado, Babi, pelo convite. Gostaria de agradecer à equipe Verodonto e ao Papo de Buco aí pelo esse convite nessa tarde de hoje. Muito bom. Doutor, para começar, explica para a gente exatamente o que é a implantodontia e como ela se difere dos outros procedimentos, dos outros tratamentos convencionais na área da odontologia. A implantodontia é mais uma das especialidades dentro da odontologia, né, que veio, na verdade, para substituir as técnicas mais antigas, como a ponte fixa, a ponte móvel, né, onde a gente precisava fazer alguns preparos, desgastes em alguns dentes que eram rígidos, né, vamos dizer assim, para poder devolver um elemento dental. Então, acho que é uma técnica muito benéfica para os nossos pacientes. Uhum. Ou seja, assim, ao se utilizar uma ponte móvel, necessariamente um dente bom era ou comprometido ou ele era utilizado como suporte para aquele espaço onde não havia dentes. É isso? Isso. A ponte móvel, como o nome já diz, né, é uma ponte que era removível, então o paciente tira e põe, onde a gente tem ou um elemento ou vários elementos, né, substituindo os dentes perdidos. E a ponte fixa é uma ponte que era como pilares dentes que poderiam estar rígidos até então e tem que ser feito um preparo nesses dentes para receber essa ponte. Então, é uma técnica até mais invasiva do que os implantes atuais, né? Entendi. E aí o implante, ele trata o elemento sozinho. O elemento, gente, é o dente, tá bom? É isso, né, doutor? Sim, ele pode tratar casos unitários, parciais e até mesmo casos totais, né? Então, e aí no implante a gente não compromete nenhum outro dente, nenhum outro elemento em volta dele, só vai direto no espaço. Isso, exatamente, vai direto nos espaços já idênticos, né? Então a gente não necessita de ou fazer algum preparo num dente presente, né? Então é uma técnica, apesar da cirurgia de implantação, acaba sendo uma técnica mais conservadora, porque eu preserva os dentes adjacentes àquele espaço edêntulo que a gente tem. Sempre lembrando, gente, que edêntulo é quem não tem dente. Então, o espaço edêntulo é aquele espaço onde não tem o dente. O banguelinha, tá bom? Doutor Fernando, existe algum paciente que não tem indicação para fazer implante dentário? Quais seriam as contraindicações ou situações especiais que pudessem exigir cuidado especial, alguma coisa assim? Hoje em dia é muito difícil a gente não poder, né, fazer algum tipo de cirurgia de implante nesses pacientes que têm a perda de um ou mais elementos dentários, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Ver se ele está apto a receber uma cirurgia, a receber uma anestesia, né? Então, a gente faz todo um planejamento prévio
E se o paciente estiver apto com as condições sistêmicas adequadas, não vejo contraindicações, né? Tem algumas interações medicamentosas que a gente tem que saber isso previamente, né? Através de uma boa anamnese, uma boa conversa com nossos pacientes, mas, de uma maneira geral, é muito difícil ter contraindicações no tratamento de implante. Por exemplo, esse processo cirúrgico, né, é um processo cirúrgico que ele passa, né? Só que ele é feito com anestesia local, ou ele pode ser feito com anestesia geral também? Como é feito isso? De uma maneira geral, a gente faz isso a nível ambulatorial com anestesia local, né? Local. Então, é muito tranquilo. Como eu falei, se o paciente estiver apto, estiver com uma saúde boa, não tem contraindicação. Então, é feito através de uma anestesia local, mas podendo também, dependendo da complexidade dos casos, pacientes que têm perda totais dos elementos, atrofias severas dos ossos maxilares, hoje em dia a gente pode levar esse paciente, sim, a nível hospitalar, né, fazendo através de uma anestesia geral e fazer um tratamento mais complexo, né, que fica mais confortável aí para o paciente. E pode ser feito alguma coisa desse tipo, internar o paciente, fazer em centro cirúrgico e ele fazer o implante de, por exemplo, todos ou metade por exemplo, da boca, de baixo ou de cima? Sim, a gente pode fazer tratamentos parciais ou totais, né? Quando a gente leva aí para cirurgias mais complexas, é aqueles casos que o paciente já não tem dente nenhum ou faz uso já de uma prótese total, onde a gente precisa reconstruir, né, de certa maneira, essa estrutura perdida através dos enxertos ósseos, que são cirurgias um pouco mais complexas. A gente leva a nível hospitalar, muitas vezes usando os enxertos de crista ilíaca, de calota craniana, para fazer previamente uma reconstrução desse osso perdido, para depois, num segundo momento cirúrgico, fazer as instalações dos implantes, né? A implantodontia é uma especialidade cirúrgica. É complexo, né? Sim. Se considerar essa parte, essa necessidade, né, de enxerto, sim, é uma sim. coisa mais... São técnicas diferentes, né? Um tempo atrás a gente não tinha tantas opções de ancoragens dos nossos implantes, né? Hoje em dia a gente escuta bastante falar das ancoragens esqueléticas, onde a gente foge então das enxertias ósseas prévias. E o que seria uma ancoragem? Ancoragem esquelética, a gente busca ossos que não sofrem essa reabsorção, que nem a maxila. De uma maneira geral, vamos falar aqui da maxila, que é a arcada superior, né, onde a gente tem uma atrofia geralmente mais severa, uma perda óssea no decorrer dos anos mais severa, e, de repente, a gente não tem mais osso suficiente para a instalação dos implantes convencionais. Então, a gente busca o osso zigomático, a gente busca as conchas nasais, o osso pterigoideu, que são ancoragens ósseas que não sofrem essas reabsorções ósseas. Então, a gente trabalha com implantes muitas vezes mais longos para ancorar esses implantes em pontos estratégicos, né, em ossos da face, para poder receber a prótese, né, que é o que o paciente busca. O paciente quer o sorriso de volta, ele quer a funcionalidade de volta, né? Então, a gente tem que buscar ancoragens para a estabilização desses nossos implantes, para, num segundo momento, até hoje em dia a gente faz muita carga imediata, em que um paciente, em 3 dias depois da cirurgia, está reabilitado completamente, já podendo colocar em função essa reabilitação protética que a gente fez para ele. Então, só para a gente entender, essa ancoragem... então, ao invés de ancorar aqui embaixo, onde é normal, né, onde está o dente, a raiz dele, tudo, você sobe um pouquinho mais e vai fixar, né? Essa ancoragem teria uma fixação dessa parte que vai receber a prótese depois, não é isso? Como chama essa? Exatamente, por isso que a gente chama de ancoragem. A gente precisa ter uma fixação, uma estabilidade, né, do implante para que ele possa receber a prótese. Então, a gente tem todo um kit cirúrgico, a gente tem torquímetros que mede o quão firme está o implante ancorado no osso. Só assim a gente pode definir se vai seguir com a carga imediata. Então, eu tenho que ter um mínimo de estabilidade primária para seguir com a carga imediata, ou seja, em 2, 3 dias o paciente está reabilitado. E caso a gente não tenha essa estabilidade primária no ato cirúrgico, né,
a gente espera da maneira convencional, espera aí 4, 3 meses, 6 meses, dependendo do tipo de osso que a gente está trabalhando, e faz a reabilitação protética num segundo momento. Num segundo tempo. Essa carga imediata, então, seria já a prótese, o dente já o que ele vai usar no final. Já coloca isso. A gente pode fazer a carga imediata ou com uma prótese provisória. Pode ser provisória. Pode ser uma prótese provisória, mas já fixa nos implantes, já colocando os mesmos em função, ou já fazer a prótese definitiva, onde a gente tem uma maneira um pouco diferente. A gente trabalha com uma barra rígida, né, uma estrutura metálica bem rígida, para unir esses implantes instalados e já fazer uma prótese definitiva para o paciente. Porque é uma coisa assim, é uma coisa meio como ferramenta, né? Coloca um parafuso para depois receber um que você vai torcer também lá, que é o dente, vai ficar lá, não é isso? Isso. A gente coloca o alicerce, vamos dizer, a fundação desse projeto, né? Por isso que é tudo feito um projeto prévio, né? Hoje em dia a gente fala muito do termo planejamento reverso, então a gente começa o planejamento pela prótese, é como se fosse fazer uma casa realmente, a gente mostra primeiro para o nosso paciente, para o nosso cliente, como vai ficar essa estrutura, né, essa prótese, e aí, depois que a gente faz esse planejamento, a gente começa, então, com a fase cirúrgica. Apesar da cirurgia vir previamente à prótese, a gente planeja a prótese primeiramente do que a cirurgia. Então, é um planejamento reverso. Então, é tudo mostrado para o paciente. Hoje em dia tem as ferramentas digitais, onde a gente faz todo um planejamento virtual, digital. Então, o paciente já tem uma boa noção do que ele vai ter como resultado para ele, né? Então, a partir disso, a gente parte, então, para a cirurgia, né? A implantodontia é uma especialidade, quer queira, quer não, cirúrgica, né? Apesar de a gente também trabalhar com a reabilitação protética, com as reconstruções teciduais, enxertos ósseos de tecido mole, é uma especialidade que a gente mexe bastante com cirurgia. Então, a gente precisa primeiro fazer essa fundação, que é a ancoragem dos implantes no tecido ósseo, né? Então, tem tecido ósseo de boa qualidade, tem áreas de tecido ósseo de qualidade um pouco inferior. E vocês descobrem isso como? Se dá ou se não dá, se o osso está bom ou não? Através da tomografia? Através da tomografia, é uma boa ferramenta, né? A gente já sabe, de uma maneira geral, onde a gente vai encontrar osso corticalizado, osso de melhor densidade, né? Maior densidade, que vai ancorar melhor esses implantes, e é onde a gente vai encontrar, né, ou espera-se encontrar osso de baixa qualidade, que é um osso mais medular. Mas a tomografia é fundamental para esse tipo de tratamento, porque a gente vai ver realmente a densidade óssea e se há quantidade também, né? Então, a gente tem que ver a qualidade e a quantidade óssea. Então, a gente vai optar por pontos de ancoragem, né, para a estabilização desses implantes com mais previsibilidade. E quando você faz essa ancoragem, sobe isso tudo lá no meio, vamos supor que você faça uma ancoragem mais para cima, você falou no espaço zigomático, é isso? No osso zigomático. Osso zigomático. Isso. Essa sonda que entrou, vou chamar de sonda, tá? Esse objeto que entrou, depois o próprio organismo, ele preenche, ele cria, ele envolve, nasce osso ali, ele consegue desenvolver osso para ficar bem firme, é isso? A ideia é essa? Isso, Babi, é assim, a gente faz uma fresagem, né, através com brocas, né, através de brocas. Cada sistema de implante tem o seu kit, né, próprio, então a gente tem uma sequência de brocas ou fresas, cada um tem um nome a chamar, e instala os implantes. Então, o implante nada mais é que um parafuso com roscas e tudo mais. Então, a partir daí vai ter o processo, né, o fenômeno que a gente chama ósseo-integração. Então, vai haver uma nova formação de tecido ósseo e fazer realmente um imbricamento mecânico do tecido ósseo nessas espiras do parafuso, para que tenha uma longevidade previsível. Então, a gente espera-se sempre que o implante não é para se perder. Uma vez ósseo integrado, né, ele pode vir a perder por alguns motivos, né? Uma sobrecarga nesse parafuso ou por uma contaminação bacteriana, pode sim perder implante, mas a gente espera que o implante em si dure para sempre, né, no local que foi instalado.
E, às vezes, a gente precisa trocar apenas a prótese, né? Depende do material que é feita essa prótese. Se for um acrílico, vamos dar esse exemplo, Pode quebrar. ele pode quebrar, ele sofre desgaste com o decorrer do tempo. Depende de como o paciente vai também usar essa prótese, como ele vai cuidar, como ele vai higienizar. Então, depende do tipo de prótese, a gente tem aí as orientações para o nosso paciente, mas, de uma maneira geral, os implantes ficam e o que é substituído com o decorrer dos anos é apenas a prótese. Então, isso daí... Mas ela é substituída, mas não é assim, o paciente não tem não fica mexendo, não tira ela, né? Uma vez que vocês colocou, ela fica lá quietinha, né? Só o dentista que pode tirar. Então, a gente tem ferramentas, chaves para isso, né? Então, a gente orienta o paciente a fazer as manutenções, né? Então, no caso de uma reabilitação total, hoje em dia apenas 4 implantes é o suficiente para reabilitar um paciente. Não precisa colocar como antigamente, que a gente colocava 8, 10 implantes numa maxila para poder reabilitar um paciente. Hoje em dia, as técnicas foram se aperfeiçoando, né? Os implantes, o material do implante, as superfícies tratadas, que a gente chama desses implantes, foram sendo modificadas e hoje tem implantes que com 21 dias já está ósseo integrado. Então, a gente coloca o implante e em 21 dias ele já está pronto a receber carga, tá? Caso a gente não faça a carga imediata. Então, depende do sistema de implante que a gente está trabalhando, a gente tem essas opções de tratamento. Nem tudo é carga imediata e nem tudo também a gente precisa esperar a osseointegração, né? Então, a gente tem essas duas opções, né? Então, de uma maneira geral, coloca os implantes em 3, 4 meses, a gente faz a reabilitação. Então, depende do caso. Mas, de uma maneira geral, os implantes, as próteses sobre implantes são fixas e só o dentista consegue remover. Então, para o paciente é muito mais confortável. Entendi. E assim que ele coloca essa prótese, seja ela temporária ou quer dizer, vamos falar assim, essa de carga imediata. Ele consegue, por exemplo, mastigar normalmente, comer sem problema nenhum, sim, é isso? Sim, quando a gente faz a carga imediata, a única orientação, né, que a gente passa para o paciente é como o implante ainda não está firme ou ósseo integrado no tecido, ele só vai ter aquela estabilidade primária inicial, e a gente orienta ele a fazer uma alimentação mais pastosa, né? Então, nesses primeiros então 2, 3 meses, né? não pode abusar, porque se abusar pode perder todo o trabalho feito. Então, então tem que esperar esse tempo que é do próprio organismo, né? Para se realmente consolidar esse parafuso de implante no tecido ósseo. Então, a gente orienta uma alimentação pastosa aí nos 2, 3 primeiros meses. Depois disso, aí segue a vida normal. É um tempinho razoável para ele não abusar, razoável, que é com previsibilidade que a gente tem que trabalhar. Então, não adianta a gente fazer toda uma reabilitação, passar as orientações para os pacientes e, de repente, eles não seguirem e aí pode ter a perda, né, um insucesso de todo esse tratamento. E, assim, a gente indo para o pior lado, o que existe, o que de pior pode acontecer nesse processo? Qual é o maior medo do implantodontista ao colocar, né, ao colocar um implante num paciente? Você, quando termina a cirurgia, você reza para quê? Para que eu tenha tido uma estabilidade primária boa, que é essa firmeza, vamos dizer, em palavras mais fáceis de entender, essa firmeza, né, estabilidade do implante no tecido ósseo, né, mas torcer para que o paciente siga os cuidados que a gente passa como pós-operatório, né? Então, fazer também, é uma cirurgia, então fazer um repouso, se for a carga imediata, cuidado com a alimentação, mas se a gente trabalhar com um bom planejamento, conhecer o nosso paciente, a gente, o profissional, talvez tenha menos medo da perda dos implantes do que o próprio paciente, porque eles sempre vêm com aquela conversa de, mas não tem rejeição. Não tem rejeição. O titânio, que é o material, basicamente, da grande maioria dos implantes, que é o titânio, ele é um material biocompatível. Então, não existe o termo rejeição. O termo rejeição é aplicado erroneamente aí na terminologia, né?
Mas pode ter perda, sim. Se eu não tiver estabilidade desse meu implante, se logo no pós-operatório o paciente tiver algum tipo de infecção por algum cuidado, descuidado, né, vamos dizer, se de repente a sutura abre, fica exposto. Então, tem algum... Eu tenho intercorrências, né? isso, tem intercorrências. Se eu estou fazendo, eu não tenho qualidade e quantidade óssea boas naquela região que eu estou implantando, eu posso sim perder implantes. Então, eu tenho 2 momentos que eu posso perder implante, que é logo no pós-operatório, né, imediato, dias depois, o paciente teve muita dor, porque o implante não é para sentir dor nenhuma. E posso perder esse implante depois que ele já osso integrou, depois que ele já firmou. Então, se eu não tiver uma boa adequação da carga nesse implante, né, balancear bem a oclusão, que a gente chama, né, que é o encaixe dos dentes com os dentes antagonistas, então eu posso perder com uma sobrecarga oclusal ou por colonização bacteriana. Se o paciente não cuida da higienização, porque muitos acham, não é mais meu dente, eu não preciso cuidar. Preciso limpar, né? Não preciso limpar. Daí, quando Faz vem para uma bochechinho manutenção, tem muita placa ali, porque a flora bacteriana que acomete os implantes é basicamente a mesma que acomete os dentes naturais. Então, se eu tenho a periodontite, eu vou ter a periimplantite. Então, depende muito de cada caso, do paciente ter esse cuidado né, na manutenção, uma boa higienização, o profissional cuidar dessa oclusão bem balanceada, aí não é para se perder, mas pode sim ter esses momentos que a gente perde esse implante. Sim. E essa oclusão, ela faz parte do planejamento, desse planejamento reverso que você falou, né? Sim, você tem que saber como esse dente que vai ser implantado tem que fechar, combinar com o de baixo. Exatamente, com o seu dente antagonista, né? Depende se você está trabalhando em cima, a parte de baixo são os dentes antagonistas. E hoje em dia, com esse planejamento virtual, né, com essa odontologia digital, fica muito mais fácil a confecção, né, o desenho dessa prótese e fazer uma intercuspidação, né, da melhor maneira possível com os dentes antagonistas e um balanceamento bilateral. Então, tem que ter tudo checado e fazendo sempre essa manutenção, né? Porque depois que que aconteceu a osteointegração, se tiver uma má oclusão desse dente, ele vai forçar, né? Vai ser igual água pingando na pedra. Exatamente. Né? Começa a forçar e pode aquele implante, ele começa a ter uma perda óssea ao redor, primeiramente, da plataforma do implante, que é o que fica mais superficial, vamos dizer assim, né? Porque o implante todo ele fica inserido no tecido ósseo. Só que ele tem a sua plataforma, que é a que comunica com a prótese, né? Onde vai ser confeccionada e parafusada a prótese nessa plataforma, ou nesse componente protético, né? Então, se a gente não cuidar disso, ele vai começar a ter uma perda óssea ao redor, e essa perda vai gerar uma perda cada vez maior e pode ter a entrada de bactérias para aquela região e dá início ao que a gente conhece como periimplantite. E depois de algum tempo, ele pode começar com uma certa mobilidade, esse implante, e o implante remover. Geralmente, o que acontece? Você já teve caso assim de acontecer isso? Sim, sim. E o que acontece? Cai o implante... Começa, às vezes, com algum incômodo, a gente tem como controlar isso através de exames de imagem, um raio-x, por exemplo. Porque vai doer também, né? Ele vai lá... O paciente começa a sentir dor quando começa a ter... Né? Como começa a ter mobilidade, começa a sentir algum desconforto, sim, né? Às vezes a gente tem uma perda óssea praticamente da metade do implante e a outra metade ainda continua inserida no tecido ósseo. E aí o paciente não tem dor porque ainda não tem mobilidade. Mas através de um exame de imagem a gente já começa a ver que aquele implante, vamos dizer, está doente. Entendi. Então a gente tem que fazer um novo planejamento, vamos substituir e aí tirar muitas vezes um implante, caso ele não esteja com mobilidade, e planejar uma outra posição, dependendo tudo desse planejamento, através dos exames, né, tudo de imagem. Vai depender, né? Se eu Cada tenho caso outra caso, região para colocar um novo implante, Uhum. se eu vou ter que tirar esse implante, esperar uma regeneração, se eu vou ter que fazer ali naquela região uma reconstrução aí que entra óssea, o enxerto, né? Aí que entra as enxertias ósseas. Né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente, né, vem vendo
ultimamente é que a grande maioria dos profissionais estão fugindo hoje em dia de grandes reconstruções, né? No caso das reabilitações, vamos pôr como exemplo as reabilitações dessas maxilas. Antigamente a gente fazia bastante a reconstrução prévia com enxerto e depois a instalação de um número maior de implantes. Hoje em dia a gente vê bastante profissional indo para a técnica de ancoragens esqueléticas com menos tempo de tratamento, uma cirurgia só, fugindo dessas enxertias e, como resultado final, o mesmo tratamento para o paciente, a mesma reabilitação com uma prótese. O mesmo resultado, o né? mesmo resultado. E aí, porque diminui tudo, né? Diminui o tempo operatório, diminui a recuperação, Sim, diminui vamos dar um exemplo custo, rápido, lá, assim, né? um exemplo rápido, quando a gente trabalha com uma reconstrução prévia de uma arcada total, a gente leva, em média, aí, mais de um ano e pouco, para devolver uma prótese definitiva para o paciente. Enquanto com as ancoragens, a gente faz a carga imediata, na grande totalidade dos casos, e em 3, 4 dias o paciente está reabilitado. Mas é muito mais rápido. Uma única cirurgia. Tá, mas aí você estava falando que vocês agora optam por, vamos falar de recuperação total, né? De 2 a 4 ancoragens, né? 4. É isso? 4 ancoragens. Ou seja, vê se eu estou entendendo direito. A pessoa não tem dente nenhum em cima, você coloca 2 aqui e o resto. Ela vai ser a âncora para o resto. Isso. O resto é como se fosse aquela ponte móvel de antigamente, só que vai ficar fixa. Como se fosse uma dentadura, na Entendi, verdade, só que só vai a fileira do arco, né? Só vai o arco em si. Não tem aquele acrílico que vai no céu da boca como uma prótese total, né? Da dentadura, que tira muito o paladar, né? Muitas vezes não tem estabilidade. Então, com 4 implantes, que nem você falou, 2 de cada lado, a gente distribui, então, aí 12 elementos dentais, então a gente reabilita de uma maneira geral, de primeiro molar até primeiro molar, do outro lado. Então, são 12 elementos fixos em 4 implantes e o paciente consegue tranquilamente uma longevidade muito boa com essa prótese, mastigação normal. E deve ser um alívio, né? A pessoa que opta por isso, né? Que passou por por um tempo, né, de vida com uma dentadura, né, dessas tradicionais e passa para essa reabilitação, deve ser... Sem dúvida. A gente que trata bastante os pacientes, principalmente na faculdade lá, a gente vê a mudança de vida, a pessoa fica até mais feliz, né? Sem dúvida nenhuma. Muda a vida do cidadão, né? entendeu? Imagina. Ele usando uma prótese que muitas vezes não tem estabilidade, que está falando, vai dar uma risada, cai, vai né? comer num restaurante, cai, e de repente ele tem uma prótese fixa. Faz a reabilitação, aí já vai querer mulher nova, né? Emprego já vai querer novo. comer torresmo. Então, aí que a gente tem que ficar em cima em relação a esse primeiro abusar, momento, né? Aí. Uhum. Então, cabe a nós a orientação, né, para os nossos pacientes, mas é uma nova vida para eles. Que bacana, e a gente vê os relatos, né, dos pacientes reabilitados, seja com carga imediata, seja com carga tardia, depois que se entrega esse produto final para ele, essa reabilitação, é uma vida nova realmente para esses pacientes. E para vocês deve ser muito satisfatório, né? Você perceber, né, fazer parte dessa mudança, né, de história da pessoa, né? Sem dúvida. Eu acho a gente que ali como professor, a melhor parte, né? Na verdade, a gente colhe muitos relatos, muitas vezes até grava-se um vídeo, eles fazem questão de dar o seu depoimento, né, depois da reabilitação, e a gente vê a felicidade deles em relação a essa mudança aí, né? Então, não tem nem o que falar. A implantodontia, então, veio realmente para revolucionar a odontologia, né? Assim como novas especialidades vêm surgindo, a implantodontia, eu trabalho nessa área aí, né, desde o começo dos anos 2000, então eu tenho uma certa vivência aí. Eu já vi muitas mudanças, que nem a gente falou, a tecnologia foi avançada, só tem coisa boa para falar. Então, eu acho assim, só fica realmente sem dente hoje quem quiser. Quem quiser. Porque se não tem osso, a gente pode criar osso. Se não quer criar osso, a gente busca essas ancoragens. Então, acho que, vamos falar muito pouco paciente, talvez ainda não teria uma, né,
uma condição de ser reabilitado, né? Muito difícil. E mesmo a gente falando na questão financeira, né, doutor Fernando, esses dias eu ouvi no rádio um chamamento de uma faculdade local chamando pessoas para irem fazer uma consulta na faculdade, né, que tenha o curso de odontologia, e as pessoas que não têm recurso financeiro, elas podem também optar por esse tipo de tratamento que está sempre aberto, né, à população. Sem dúvida, Babi, a gente tem um banco de pacientes muito grande até na faculdade. Então, realmente, é só se inscrever lá no programa, a gente chama para uma triagem. Em cima dessa triagem, a gente começa a direcionar, né, o tratamento desse paciente, a gente pede exames de sangue, exames de imagem, e a gente começa, então, a fazer esse planejamento e assim, realmente só fica, hoje em dia, sem... Só fica edêntulo quem quer. Edêntulo, hein? Veja bem. Como isso é um serviço de utilidade pública, aqui embaixo vai aparecer um contato para você que conhecer... Né, se você conhecer alguém que queira fazer, que precise fazer uma reabilitação oral e não tenha condições financeiras para isso, a gente vai deixar um contato que o doutor Fernando vai nos passar depois, e você pode entrar em contato para ver o que você pode fazer. Vai lá, liga, né, quem sabe você consegue uma vaga para entrar na triagem da implantodontia lá da faculdade e consiga realizar o seu sonho, né? Tirar essa dentadura e colocar um dente fixo. Né? Sem dúvida. Antes da gente passar para a próxima parte, que a gente vai falar mais sobre a tecnologia, eu queria voltar, que você falou no começo, que é um ato cirúrgico, né? É um tempo cirúrgico e tal, e depois você falou que não é para doer, né? Que o implante não é para doer. Tem muita gente que tem muito medo, né? Já tem medo de dentista. Só de falar de dentista já tem fobia. Então, assim, acho que a maioria da população tem medo de dentista. Medo daquele motorzinho fazer aquele barulhinho. E aí você falou que não é para doer. Como que assim? Como que é feito? Você mexe no osso. Como é que não dói? Como é que não dói? Por incrível que pareça, o tecido ósseo dói menos do que o tecido mole, vamos dizer, do que a gengiva. Então, se a gente tiver um bom planejamento, se a gente tiver um instrumental de qualidade, tiver treinamento para isso, realmente não é para doer. É um ato cirúrgico, sim, como uma cirurgia qualquer. Então, o paciente vai ter que ter esses cuidados pós-operatórios, tomar uma medicação. Sempre a gente passa uma medicação, né, uma medicação antibiótica, anti-inflamatória, né, no pré-operatório, e uma medicação analgésica também no pós-operatório. Então, a implantodontia, a gente não espera. Lógico que tem vários níveis de cirurgia. Tem cirurgias mais simples, a implantação de apenas, né, um implante, tem as implantações parciais e tem as implantações totais. Então, na área da implantodontia, propriamente dito, se eu estou instalando o implante, o pós-operatório é para ser bem tranquilo. Para ser tranquilo, como se fosse uma extração de um dente. Às vezes mais tranquilo do que uma extração. Dói menos que o siso, de repente. Dói menos que o siso. Você invade menos, né? Você invade menos. Você vai fazer ali uma sequência de fresagem, de brocas, né? Faz uma cavidade no tecido ósseo e essa cavidade vai ser preenchida pelo próprio implante. Entendi. Então, se o profissional tiver treinamento, usar um bom material, for uma cirurgia rápida, realmente o pós-operatório é bem tranquilo. Tem relatos e realmente a gente vê que muitos pacientes nem analgésico precisa tomar no pós-operatório. Puxa vida. Então, depende também do tipo de cirurgia. Tem cirurgias de enxertos ósseos, que daí são um pouquinho mais invasivas, né? Daí o paciente tem um pós-operatório que requer um pouquinho mais de cuidado. Então, aí cabe a nós, mais uma vez, a orientação, né? E o paciente tem que seguir essas orientações. Né? Então, todos os pacientes saem com um encartezinho
né, com os cuidados pós-operatórios. Se ele seguir aquilo lá, não é para doer. Se acontecer de doer fora dessa normalidade de um pós-operatório cirúrgico, porque a gente faz uma incisão, a gente descola esse tecido, a gente dá ponto. Então, tem um incômodo normal do pós-operatório, mas se começar a fugir muito disso, realmente alguma coisa pode estar acontecendo e a gente tem que, né, averiguar, chamar o paciente para uma consulta de retorno pós-operatória e realmente ver se está tudo em ordem, se já está com algum processo inicial de alguma inflamação maior, de alguma infecção, e aí sim cabe a nós a conduta a partir daí. Entendi. Eu, de coração, eu desejo o maior sucesso para você. E espero nunca precisar fazer um implante, porque eu morro de medo. Só de imaginar, eu já estou aqui arrepiada. E me fala uma coisa, como é o processo de avaliação antes da cirurgia? De avaliação assim, dessa anamnese, né? O que você leva em conta? O que acontece? Como qualquer, né, tratamento odontológico, a gente tem que conhecer o nosso paciente, né, a história pregressa desse paciente. Então, a gente faz uma boa anamnese, tenta averiguar e saber qual foi a causa da perda daqueles dentes, né? Então, a gente faz toda essa consulta prévia, uma consulta que não é para ser curta, é uma consulta que a gente bate um papo realmente com o paciente e, a partir daí, a gente vai colocar os fatores de risco desse paciente. Então, tem vários fatores que a gente tem que estar analisando, né? Isso até é tema de aula que a gente dá lá para os nossos alunos, que eles têm que averiguar. Então, durante um exame clínico, ele tem que ver medidas, distâncias, para ver, né, e ter a maior previsibilidade desse tratamento. Então, tudo é feito, um planejamento prévio, conhecendo esse paciente, conhecendo a história médica desse paciente, se ele tem alguma doença já pré-estabelecida, se ele toma algum medicamento que possa interferir na osseointegração, que são os casos dos bisfosfanatos, né, dos alendronatos. Tem paciente que toma isso daí para algum tipo de tratamento, principalmente de cânceres, que a gente precisa saber, porque isso pode ter um risco aumentado de uma osteonecrose, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que conhecer o paciente. Se ele tiver rígido, não tenho nada, a gente vai colocar ele ali com os fatores de riscos bem reduzidos. Então, a previsibilidade, a chance de não dar algum problema no pós-operatório é muito melhor. Então, o paciente a gente tem que conhecer, né, realmente para até ver o risco cirúrgico. Quanto mais você conhecer dessa história, né, e fechar a gente primeiro precisa fechar o diagnóstico, né? E, em cima do diagnóstico, a gente vai propor para ele um plano de tratamento. Então, geralmente tem as sequências já um pouquinho. E tem que seguir a parte dele, né? Sim. E você estava falando assim das cirurgias com previsibilidade, né? Você faz uma estratégia, você traça um plano. E pode acontecer de repente, num acidente, qualquer, um acidente de carro, que é mais comum, que a pessoa mete a cara no painel, quebra tudo que é dente e tal, né? Vai a bucomaxilo, mas a gente sabe que tem... já acontece de ter que fazer o implante nesse momento, nesse momento imediato desse paciente ou não? Tem que tudo ver, cada caso é um caso, né? Tem muitas vezes que a gente, se for a hora, a gente vê que a hora é essa de colocar, que é onde a gente vai colocar os implantes, está preservada a região, né, o tecido ósseo preservado, e a gente acha que ali vai precisar de um implante, a gente pode pensar nisso, mas talvez não seja a hora, quando é um acidente nesse caso, geralmente talvez eles vão estabilizar as fraturas através de placas e parafusos, né? Então entra primeiro realmente a bucomaxilo, mas perdeu alguns elementos. E num segundo momento, depois dessas fraturas já estarem estabilizadas, né, reduzidas e estabilizadas, aí entra a implantodontia, né? Porque naquele momento o dente passa a ser secundário, né? A importância do dente, sem né? Dúvida, sem dúvida. Aí a atenção vai ser dada para a parte óssea, né? Sim, porque se tem uma perda de estrutura óssea, eu preciso primeiro ver se eu vou precisar reconstruir aquela região de osso perdido ou se aquilo lá não vai interferir na onde eu
preciso colocar implante. Mas, com certeza, se eu tenho um acidente, se eu tenho perda de tecido, de dente, vamos dizer assim, eu vou precisar reabilitar em algum momento. Então, primeiro passa essa fase mais crítica, né? E depois entra o implantodontista e faz o seu planejamento. Geralmente, quando a gente tem um acidente, tem perda de tecido ósseo, eu vou precisar fazer algum tipo de reconstrução naquele local, né, com enxertos ósseos, para poder deixar o mais natural. Senão, acaba ficando, dá até, às vezes, para pôr o implante, que era o que era feito antigamente. Colocava o implante onde tinha osso. Né? E depois, dali para frente, que ia pensar na prótese. Hoje em dia, não. Como eu falei, o planejamento reverso. Hoje em dia, os pacientes, né, não aceitam mais qualquer tipo de tratamento. Eles estão muito focados na parte estética também. Sim. Então, muitas vezes, para eu ter uma estética adequada, eu tenho que reconstruir todos os tecidos perdidos, tecidos ósseos e tecidos moles. Então, a gente trabalha muito com enxerto de tecido mole, de gengiva, vamos simplificar assim. Entendi. Então, a gente precisa deixar o mais natural possível para que aquela reabilitação protética, aquele dente, aquela coroa de porcelana que a gente está fazendo, passa desapercebido na hora do sorriso do paciente. Então, ninguém pode perceber que aquilo lá é uma coroa protética. Entendi. Tem horas que a gente consegue com mais tranquilidade, mais facilidade, mas tem hora que não. Então, tem que estudar. Uma curiosidade, né? Você está falando do dente parecer realmente um dente, né? Se você fizer implante nos dentes da frente, vamos supor, de canino a canino, isso é perceptível? Por exemplo, o implante normal, ele tem algum ponto... Porque antigamente, quem usava... não um implante, mas ponte, alguma coisa, era visível, né? Você via aquela... Ou por dentro você via que era um ferrinho ou um negócio. Os implantes de hoje têm isso ou não? Eles são completamente limpinhos, o dente entrou na gengiva, morreu? Hoje em dia a gente tem muitas reabilitações de coroas de porcelana que a gente fala metal free, né? Não tem metal. Então, hoje em dia, com a tecnologia, as fresadoras... Não tem mais metal, é só porcelana pura, né? Tem ainda as metalocerâmicas, que vai o metal interno, mas se eu tiver com os tecidos ósseos e tecidos gengivais preservados, e a gente colocar o implante na posição tridimensional correta, foi bom você ter falado, a gente precisa hoje, por isso que eu falei, os pacientes estão muito focados na estética. Então, cabe ao dentista colocar esse implante, instalar esse implante na posição tridimensional correta, que é muito falada nos congressos hoje em dia. Entendi. Você vai num congresso, está falando de posição tridimensional. Então, através de um planejamento digital, hoje em dia tem as cirurgias guiadas, você não precisa muitas vezes nem abrir, né? Acho que a gente chama flapless, sem retalho, você não precisa nem abrir a gengiva do paciente, você vai fazer tudo através de um guia cirúrgico, então, através de um planejamento digital, aí a gente vai já saber direitinho onde que vai ser instalado os implantes, porque já foi desenhado o dente, então é tudo feito através de computador e fica muito mais previsível o resultado. Então, aí sim, passa desapercebido muitas vezes. Depende também do sorriso do paciente. Tem paciente que tem sorriso baixo, não vai aparecer ali a emenda do dente com a gengiva, então se ficar um degrauzinho por falta de alguma estrutura ou óssea ou gengival, passa desapercebido, que vai ver o que está aparecendo no sorriso dele. Mas tem muitos pacientes que têm o sorriso alto, o sorriso gengival, ou seja, ele vai sorrir e vai aparecer. Aí qualquer milímetro que fique a mais um dente do outro, vamos pôr os dois centrais aqui, um do lado do outro. Se um tem 1 milímetro maior que o outro, do tamanho, porque foi assim que conseguiu finalizar a prótese, vão perceber. O paciente vai perceber. Às vezes ele não percebe no sorriso, mas se ele levanta o lábio e olha no espelho, ele vai perceber. Então, hoje em dia, eu acho que o desafio é esse, né? A dificuldade é fazer com que esse dente, essa reabilitação protética, passe desapercebido. É o que o paciente procura, né? E você estava falando do avanço, né, da tecnologia nos implantes. O que você tem para contar para a gente sobre essas inovações? O que existe de mais moderno aí pelo mundo, nos congressos que você participa? O que você tem visto? Hoje em dia, se for ver bem a parte da odontologia digital, né, hoje em dia não dá mais se pensar, quem não está
aplicando a odontologia digital está ficando para trás. Entendi. Então, através dos desenhos, tudo computadorizado, faz o desenho da prótese, e para isso vem os equipamentos que confeccionam isso, né? Tanto o software que faz os desenhos, faz o planejamento digital, tem as fresadores, a impressora 3D. Então, hoje em dia, imagina, anos atrás, a gente ia pensar que você desenha um dente ali no computador e em minutos está saindo isso ali. Isso era coisa do desenho dos Jetsons, exatamente, né? é o que está acontecendo. Então, hoje em dia, tem que acompanhar o maquinário que vem por trás disso. Então, tem feiras, né, da odontologia não é nem de cursos, de nada, só de equipamento, maquinário, que daí o pessoal vai, busca, traz para cá. Os laboratórios de prótese que confeccionam esse trabalho estão todos muito bem equipados hoje. Então, assim, lógico que a parte analógica nunca vai sair, mas a parte digital está muito em alta. E, para mim, são os equipamentos. Os próprios implantes também, a tecnologia, o tratamento que a gente chama de superfície desses implantes, que antes esperava aí 4, 6 meses para a ósseo integrar, como a gente já falou sobre isso, hoje em dia tem implantes com 21 dias, 28 dias, 40 dias, que estão já com o processo de ósseo integração. Então, o desenho, a macrogeometria desses implantes, o desenho das espiras, é tudo para realmente reduzir esse plano. Né? E tudo personalizado, né? Você faz tudo isso para a necessidade daquele paciente, né? Para cada paciente, você consegue fazer um plano. Sim, o planejamento, né, sempre vai ser personalizado, né? Os implantes, eu vou ter uma gama de implantes e dentro dessa gama de implantes eu vou selecionar qual é o melhor implante para aquela situação. Eu tenho diâmetros estreitos, tenho diâmetros largos, eu tenho implantes estreitos, eu tenho implantes curtos, então tem implantes para um tipo de osso, eu tenho implantes para outro tipo de osso. Então, tudo isso cabe a gente, né, como profissional, passar o melhor para cada paciente, mas cada planejamento sempre vai ser individualizado. E fala para mim, você acha difícil lidar com esses aplicativos digitais para esses novos softwares que precisa para... Você está apanhando? Como é que é? Eu relutei um pouquinho, eu não vou mentir aqui para vocês, eu relutei um pouquinho, eu já estou um pouquinho na especialidade com a parte analógica, e eu achei que eu não ia, né, que eu não fosse cair nesse mundo digital aí, nessa odontologia digital, mas já comprei scanner, já estou fazendo os casos digital também, então não tem como fugir. Não tem volta, né? Talvez os profissionais um pouquinho, não digo que eu sou novo, que eu não sou, mas os profissionais um pouco mais velhos do que eu, talvez não vai querer investir nessa linha digital aí, vai perdurar fazendo a odontologia analógica, que não tem problema nenhum, funciona muito bem. Mas o pessoal mais novo, o pessoal recém-formado, você vê que eles por si só já entendem mais o computador, já gostam mais de mexer com o computador, dá então até fica mais raiva, fácil. Né? Eles já nascem lá mexendo em tudo, né? Uma coisa não tem... E a gente pode, quem não trabalha, né, no consultório, você pode fazer mesclado, você pode fazer a sua parte no consultório analógica. Então, eu vou fazer uma moldagem convencional e eu mando essa moldagem, esse modelo de gesso que eu vou gerar em cima de uma moldagem analógica, eu passo isso para o laboratório e eles têm os scanners de bancada, eles vão fazer o escaneamento do modelo de gesso. E, a partir daí, ele faz o fluxo digital. Entendi. Então, dá para fazer uma mescla tanto analógica como digital. Ou você já começa num fluxo digital, escaneando a boca do paciente já. Porque existe isso também, de ter laboratórios que são grandes, que investem em equipamento para atender essa demanda e suprir o mercado odontológico de vocês, que talvez não precise necessariamente você investir em certos equipamentos, né? Mas alguma coisa você tem que mexer, né? Como
fazer o planejamento mesmo não, digital. Você não precisa ter lá, nada, na verdade. Você, quero até fazer o digital. Você chama pode chamar o cara um lá. profissional que vai lá só para escanear só o paciente. Fazer isso. Vai te cobrar legal. uma taxa de escaneamento. Está Entendi. feito o escaneamento. Então Você não tá precisa fácil, você comprar um scanner, você não precisa comprar uma fresadora, você não precisa comprar uma impressora. Entendi. Você não precisa entender do software. Você tem os planning center, que a gente chama. Entendi. Os planning centers, eles fazem todo o planejamento. Você, como profissional e, vamos dizer, responsável pelo seu paciente, você vai dar aprovação simplesmente. Você está vendo o que ele planejou, você pode fazer as alterações que forem necessárias. Põe esse implante um pouquinho mais para cá, põe ele mais para cima, e ele vai fazer a correção, esse planning center, e vai fazer a partir daí, você dá o ok, ele faz, imprime um guia cirúrgico para você fazer uma cirurgia guiada. Ele vai fazer o desenho da sua prótese, vai fresar, vai imprimir. Entendi. Quer dizer, ao mesmo tempo que assim, essa parte analógica, de repente, do protético, vamos falar do protético, né? Pode estar acabando, mas também é uma profissão, né, que vai acabar, mas nasce outra, que é a digital. O próprio laboratório. Hoje em dia tem os cadistas, que a gente chama, que ele fica lá só fazendo desenho de dente. Só fazendo desenho do dente, fazendo tudo na parte digital e põe para a máquina para trabalhar. Então, o próprio protético, ele passa já, porque o conhecimento analógico que ele tem vai ser sempre útil, né, para ele aplicar, sem dúvida, nessa dia parte que vai digital. acabar, ele vai reduzir um pouquinho, mas nunca vai deixar de existir, porque dá para fazer, como eu falei, das duas maneiras, mas hoje em dia tem um só especialista, um técnico, né, em prótese, que vai só fazer o desenho daquela estrutura lá. Então, assim, é uma coisa surreal a mudança que realmente está tendo, e isso tudo quem ganha é o próprio paciente. Os profissionais que vão ter um tempo de tratamento muito mais reduzido. Então, hoje em dia, o paciente vai lá, você faz um escaneamento, vamos supor que ele tem um preparo no dente, precisa de uma coroinha provisória. Antes que a gente tinha que moldar, mandar para o laboratório, vir depois de 2, 3 dias, chegava no seu consultório. Hoje em dia, se você tiver um maquinário, você escaneia ele ali, já joga para uma fresadora e em meia hora, uma hora está pronto. Ele espera na sala ali, volta para o atendimento, você já sai com o dente. Você não precisa moldar mais, praticamente. Não, com o escaneamento é uma moldagem tomografia, digital. O raio-x escaneia, já está lá, sim, não precisa ter contato com nada. Você associa uma tomografia, se for fazer algum planejamento desse, com um arquivo STL do escaneamento, e já faz todo um planejamento de uma reabilitação aí. É muito bacana. É legal a gente estar vivendo, né, essa transição, né, do mundo analógico para o digital, né, Fernando? Você imagina ou teria medo de que a máquina vai superar o homem nessa parte? Se eu falar para você que já tem também cirurgias... tem a cirurgia robótica também, né? Já está chegando, já né? temos lá aparelhos na faculdade que já estão também, que você consegue, através dessa máquina, já ver onde você está atuando, como se fosse uma cirurgia robótica mesmo, da parte médica. Então, mas ainda quem pilota essa máquina ainda é o homem. Então, acho que vai ser difícil eles fazerem tudo sozinho, mas está caminhando, não tem jeito. Molecada não tem jeito, tem que estudar, tem que prestar vestibular ainda, né? Tem que passar lá 5, 6 anos na faculdade, aprendendo. Dúvida. Porque eu acho que só quem sabe fazer, né, a gente está falando do analógico, né, mas eu faço uma comparação com a parte audiovisual, né, que antigamente era bem analógico mesmo, né, aquelas fitas, VHS. Tem gente que não sabe nem o que é uma fita VHS, né? Sem dúvida, a grande maioria. E hoje em dia, nos nossos cursos aí, Babi, a gente vê que vai com um pendrive lá, vai, né? a turma chega bem recém-formada. Então, a faixa etária do pessoal que está ingressando nos cursos, principalmente aí nos nossos de implantodontia, é um pessoal realmente bem novo. Então, eles já saem, talvez, da faculdade com essa questão digital aí um pouquinho já mais bem resolvida, né? Então, para o pessoal que é um pouquinho mais velho, que ficou um pouquinho mais difícil de migrar. Mas, assim, falo por mim,
Mas eu nada acho uma impossível, maravilha. né, Fernando? Não, Porque... basta querer. Exatamente, né? Ter o interesse, ir atrás. Não é uma coisa só na sua profissão, é o dia a dia, né? E foi uma mudança até que a gente pegou, foi gradual, se a gente pensar bem, né? Primeiro veio o celular, né, com toda aquela... Né, com todas as funcionalidades, depois as TVs também, com interação, com a internet, com isso, com aquilo. A gente foi se acostumando, né, a gente foi conseguindo se inserir, né, nesse mundo digital, né, não ficar de fora. Né? Sem dúvida. Falo até por mim mesmo. E voltando na parte clínica aqui, os benefícios, né, desse fluxo digital, você vê claramente pelo número de sessões, você acaba economizando, sua hora clínica em cima de cada procedimento vai ser reduzida, você pode colocar mais pacientes na sequência. Para o paciente é melhor. A repetição dos trabalhos praticamente inexiste, você tira do modelinho que vem impresso, uma coroa, você põe no paciente, ela cai que nem uma luva, você mal precisa ajustar a oclusão. Não é nem milimétrico, né? É muito bacana isso daí. Então, realmente não pode ficar de fora. Que bacana, que bacana. Fernando, para finalizar, o que você diria para aqueles que ainda têm receio ou dúvidas em fazer o implante dentário? É algo que você gostaria, que ficou faltando para a gente falar sobre... para ajudar alguém, né, a tomar essa decisão? Eu não sei se eu já comentei aqui anteriormente, mas assim, realmente só fica hoje sem uma reabilitação oral, né, através dos implantes, quem realmente quer, ou tem muito medo, não quer passar por uma cirurgia, mas assim, eu não vejo restrições, a gente, até nas aulas que a gente dá, a gente tem lá nessa aula aí, tem uma idade máxima para pôr implante? Não tem idade máxima, talvez a mínima. Eu preciso que o paciente tenha já terminado aí o seu crescimento facial. Aí uma idade mínima a gente tem uma certa restrição com isso, mas idade máxima não. Então, paciente com 90 anos de idade, com uma perda de dente, ou perdas parciais ou perda total. Se ele tiver sistemicamente apto e a gente não sai fazendo uma cirurgia, a implantodontia não é uma especialidade de urgência, né? Então tudo é eletivo, a gente vai planejar o caso, então dá tempo de encaminhar o seu paciente para fazer um exame de imagem, para fazer uma consulta com o seu clínico, com o seu cardiologista, e se ele estando apto para receber uma anestesia local, não tem contraindicação de uma cirurgia como um todo, então não tem contraindicação a instalação dos implantes. Então, a osseointegração vai acontecer sim num paciente com 90 anos, tranquilamente. Então, basta o paciente estar rígido para receber uma anestesia para ser apto a uma cirurgia como um todo. Porque o processo de osseointegração vai acontecer. Para o osso não tem idade. Para o osso não tem idade. Fernando, agradeço demais o nosso bate-papo. Você acha que ficou faltando alguma coisa que a gente não tenha falado também? Eu acho que não, Babi. Acho que a gente conseguiu englobar aí, pelo menos, espero ter elucidado algumas dúvidas aí, né, dos pacientes, de quem vai nos escutar, nos assistir aí, que realmente... tem alguma perda, é unitária, é parcial, é total, procure um implantodontista, porque a gente hoje em dia, com as técnicas cirúrgicas, com o maquinário que a gente tem, dificilmente a gente não consegue reabilitar ou atender esses pacientes aí, reabilitá-los com uma prótese implante suportada. Então, muito obrigada de novo, Fernando. E você que está nos assistindo, deixe o seu like, participe do nosso canal, se inscreva, compartilhe bastante, porque é um serviço, né? A gente faz aqui um trabalho de utilidade pública. Então, quanto mais pessoas você compartilhar, mais relevância a gente vai ter nas redes sociais e os algoritmos vão entender que a gente é importante e vão nos mostrar para todo mundo, tá bom? Combinado? E eu espero você no próximo Papo de Buco. Até lá!